E é de facto um grato prazer conseguir oportunidade de falarmos mais uma vez de todo o terreno. Isto porque, como podem ver, Fernando Barreiro já aceitou o meu convite. Ele está aqui comigo poucas horas depois de ter anunciado oficialmente o seu projeto para 2021. Uma apresentação feita precisamente no dia de ontem, dia de sábado. Mas hoje, domingo, tenho aqui já a ocasião de, em direto, podemos dizer assim, para os nossos ouvintes do 16 Válvulas e em exclusivo, fazer a apresentação de uma forma completamente distinta. E por isso, sem mais demoras, Fernando, agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade para vir estar aqui connosco no canal exclusivo 16 Válvulas no YouTube e iria lançar aqui o desafio, antes de avançarmos para o seu projeto 2021, que voltássemos atrás no tempo. Isto é, tínhamos falado o ano passado, preparávamos a experiência internacional para algo que depois não correu bem fisicamente para si, com consequências como as elas. Perguntava-lhe, Fernando, estamos nesta altura já a meados de abril de 2021, pergunto-lhe como é que se encontra na sequência daquele acidente no final do ano, como é que se encontra fisicamente nesta altura, Fernando? Começar por aí. Bem-vindo. Obrigado por este convite do Gonçalo, mais uma vez. Eu estou bem, acabei de estar recuperado, tive alta, se assim se pode chamar, que é o termo correto, na quinta-feira passada. Portanto, fisicamente estou totalmente recuperado, embora vá continuar uma preparação física, mas tem a ver com a parte física que é preciso para todo o terreno. Este período todo fez com que eu perdesse bastantes quilos, não só por o acidente que tive em outubro, mas também por final de janeiro eu tive Covid e não estive bem, e isso fez com que de facto eu tivesse perdido muito peso. Neste momento estamos em franca recuperação. Temos andado aqui com uma luta para ganhar peso que é muito importante, porque se em cada corrida nós perdemos 3, 4 quilos, o peso é muito importante, porque acaba por ser a nossa resistência para corridas de 4, 5 horas. Fernando, mas peço desculpa de o interromper, mas estamos a falar de 6 meses de recuperação, a coisa acabou por ser mais complicada do que aquilo que parecia, certo? Não só da questão do Covid, pronto, isso aí obviamente que afeta, mas é uma situação, pronto, em consequência, mas já mais recente. Mas em relação ao seu acidente, foi de facto uma situação muito grave. Quer-nos ainda recordar, para quem não acompanhou, o que é que se passou e aquilo que passou na altura? Sim, na altura foi de facto grave, foi um impacto seco no chassi do carro. O carro não teve absolutamente nada, apanhou uma longarina, a longarina esquerda, e toda a energia do impacto não foi no carro, mas sim em mim. Provavelmente, ou porque não estava bem amarrado à baquet, ou por ou porque a pancada foi de facto muito forte, o carro não teve nada, agora bateu no sítio que é daqueles que nós pensamos que nunca vai acontecer, e bateu na longarina esquerda, fez com que o corpo absorvesse tudo, o carro rodopiou ligeiramente para a esquerda e acabei por ser eu a sofrer. A recuperação até estava a correr bem, no meio de janeiro eu já estava a recuperar fisicamente e tive que parar porque apanhei Covid, não sei como, e foi de facto forte. Eu tive 5 dias não muito bem, e isso fez com que atrasasse a recuperação, porque tive que parar tudo, tive que estar isolado, e o facto de estar isolado acabou por atrasar a minha recuperação, que estava a fazer, atrasou. Neste momento estamos bem, estamos a recuperar. O dia de ontem não foi só de apresentação de equipa, mas também de trabalho de equipe à tarde, e à tarde fizemos cerca de 60 ou 80 quilómetros, em que eu me senti muito bem, não tive problema nenhum. Algum cansaço que é normal, mas não é nada fora do normal. Avançamos então para as boas notícias, Fernando. Aquilo que lhe perguntava precisamente é em relação a este projeto. Era um projeto que já tinha a ser preparado na sequência de 2020, que foi um ano atípico, e depois com tudo aquilo que nós falámos, ou foi uma decisão sua logo no início do ano, reunir forças e apostar, de facto, para este projeto, juntar os seus parceiros e apostar mais numa carreira internacional do que propriamente em Portugal, Fernando?
Era um projeto que já vinha a ser desenvolvido o ano passado, embora o ano passado foi atípico e eu não fiz corridas, a corrida que fiz foi o Rally da Andaluzia, que acabei por não concluir, mas já vinha a ser desenvolvido para de facto este ano ser um projeto 100% internacional. E daí foi fácil apesar de não termos feito corridas o ano passado, foi fácil passarmos para esta fase que achamos que tanto para nós como para os nossos principais patrocinadores é o interesse deles e também eu tenho muito prazer em fazer esta parte mais internacional, portanto é um prazer. Explique-me essa sua decisão, porque é uma decisão radical, que não tenho, pelo menos dos meus dados que tenho aqui, não é muito comum fazer-se isso. Normalmente pode-se haver um programa misto, mas um programa só internacional. O que é que está por trás? Percebi que os apoios e os patrocinadores pediram-lhe isso mesmo, mas para o Fernando, o que é que procura? Talvez um bocadinho mais, uma época mais tranquila, porque só de vez em quando é que vai ao estrangeiro, ou pelo contrário, é precisamente procurar os seus pares e ter um nível competitivo diferente daquilo que encontraria no Campeonato de Portugal todo o terreno? É um conjunto das duas coisas. Primeiro que tudo, porque sem patrocinadores não é possível ter o projeto como eu tenho. Além de ser o projeto montado como está, temos mais corridas do que se fizéssemos o Campeonato Nacional. Portanto, vamos ter 9 corridas ao longo do ano que vai começar em maio, portanto, são poucos meses para muitas corridas. E isso faz com que nós queiramos dar um pulo, porque o objetivo será em 2022 fazermos o Campeonato Europeu de Bajas. Vamos ver se vai acontecer, passo a passo. Para já o objetivo deste ano, 2021, que ainda não começou, é disputarmos e revalidarmos o título de campeões ibéricos e, se possível, sermos campeões em Espanha na nossa categoria T2. Muito bem. Vamos então conhecer em detalhe esse seu projeto para este ano, com a ProLama. Vou voltar a referir que vai estar com a ProLama. Que provas é que vai fazer e quais são os campeonatos em que está envolvido? Agora mesmo falou do Troféu Ibérico, falou do Campeonato de Espanha. Quer-nos dar aqui mais detalhes de quantas já nos disse também, mas que provas é que vai fazer e para que é que contam essas provas, Fernando? Bem, a Taça Ibérica são 2 corridas em Portugal e 2 corridas em Espanha. Essas corridas, para nós, a nível de Taça Ibérica, vai começar na Baja de Lolé, no final de maio. Depois vamos à Baja da Defesa, que é na Extremadura, portanto, próximo de Portugal, é quase correr em casa também. Depois vamos a Reguengos, que é uma terra e uma corrida que eu gosto muito, por um conjunto de circunstâncias, nomeadamente foi a primeira corrida que eu acabei quando comecei há muitos anos, e depois acabamos a Taça Ibérica em Cuenca, que é só em novembro. É muito tarde, mas vamos ter que fazer esse esforço, porque o nosso carro depois tem que ser preparado para o Dakar. Uhum. E explica-nos então, neste caso, qual é o carro com que vai participar? Vamos voltar à Isuzu, pelo menos temos tudo tratado para tal. Vamos disputar com a Isuzu novamente, até porque é um pouco sonhador, mas gostávamos de ganhar o Dakar com a Isuzu na nossa categoria. Temos condições de logística para isso. Não é o carro mais potente, não é o melhor carro, não podemos comparar a nossa Isuzu com o HDJ, mas com calma e com alguma estratégia talvez consigamos. E é o mesmo carro do ano passado, com algumas melhorias para este ano? Ou é uma viatura toda nova? Não, é o mesmo carro, até porque as novas Isuzus não estão ainda homologadas, não vão estar no início do ano. O nosso carro, revisto, foi melhorado em alguns pontos, portanto, acho que vamos ter condições para fazer o melhor resultado, até porque joga a nosso favor o melhor carro que eu acho que havia para fazer estas corridas, que era lá fora, que lá estava, um motor a gasolina, um motor V8, 5.600, 400 cavalos, claro que nós nunca chegaríamos lá,
Esse carro perdeu a homologação, portanto vamos ter aqui alguma vantagem que o nosso carro tem a homologação, está segundo as regras FIA, portanto pode ser que aconteça. Qual é a categoria, então, Fernando? A nossa categoria T2, que são os carros de série, ligeiramente melhorados, o que está dentro do regulamento. E quem é que vai estar a seu lado? Na baqueta do lado, aquela do Terra Trip, etc. Que é muito importante. Claro. Ainda não temos a certeza. Este ano vou ter na Taça Ibérica o Sérgio Cerveira a navegar-me, no Campeonato de Espanha vou ter o Carlos Silva a navegar-me, que são dois, eu ontem disse isto, não levem a mal, são dois monstros da navegação em Portugal, e provavelmente um deles irá acompanhar-me. Muito bem. Em relação aqui ao trabalho da Prolama também, destacar aqui alguma coisa, porque a Prolama vai ter que criar também aqui uma logística para todos os efeitos, ajudá-lo nesse seu projeto de internacionalização. Claro que sim, a Prolama tem estado comigo já desde 2019, ou por outra, voltei a estar com a Prolama em 2019. Eu sou o primeiro piloto de Prolama, não o Rui e o Carlos, que foi quem deu origem ao projeto, como é lógico. Eu sou o primeiro piloto deles, fabricam-me o primeiro carro em 2000 e voltámos agora porque, de facto, têm-nos dado condições para isso. Foram eles que nos deram a assistência no Dakar de 2020 e este projeto está montado para que sejam eles a dar-me toda a assistência e logística, porque de facto é uma mais-valia, porque eles conhecem estes carros como ninguém e não fazia sentido não serem eles a dar-me esse apoio, porque são de facto muito bons nessa parte. Em relação a essa sua aposta no Dakar, neste caso o Dakar 2022, quais são os objetivos de longo prazo, porque estamos a falar em uma distância de ainda de 8 meses, mas para onde é que está a apontar? E falou-me aqui da possibilidade de uma vitória, mas quais são, neste caso, os seus objetivos, neste caso de presença? É assim, a nossa presença, eu, quando falo Dakar, falo o nosso Dakar antigo, que é o Africa Eco Race. O nosso objetivo, embora nós vamos ter que reavaliar o nosso projeto juntamente com os patrocinadores, porque estamos numa pandemia e a qualquer momento as corridas são canceladas. E o Africa Eco Race não é diferente, até porque a África as coisas não estão bem. Pelo conhecimento que eu tenho, até estão ligeiramente piores do que na Europa. Daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses nós vamos ter mais pormenor, vamos ter mais a certeza do que se possa passar. Em termos da nossa presença, nós, o ano passado, quando fizemos o Africa Eco Race, foi o nosso primeiro Africa Eco Race, correu como tinha que correr. Acho que foi muito bom tudo o que se passou, mas ainda assim temos que tirar lições para sermos melhores e melhorarmos o que correu menos bem. E essas lições estão tiradas. É claro que uma segunda corrida vamos aprender mais, mas aquilo que correu menos bem na primeira vamos fazer melhor na segunda. Claro que vão surgir imprevistos novos, mas que estamos preparados. Acho que somos uma equipa mais bem preparada e é um dos grandes pontos fortes é eu fazer questão, e juntamente com a Prolama, que é juntarmos, e as pessoas que estão comigo e que me acompanham, seja neste projeto internacional, seja que me acompanharam no Dakar do ano passado, são as mesmas, porque é uma equipa que funciona, é uma equipa que as pessoas se vão conhecendo e não é fácil ter uma equipa de 6 pessoas, 6 homens, conviver 20 dias. As coisas não são fáceis e quando as coisas correm bem, acho que há que mantê-las e evoluí-las. Portanto, não vamos querer mudar muita coisa, vamos limar algumas coisas que correram menos bem, que agora seguramente vão correr melhor.
Claro. Em relação aos seus apoios, são visíveis aí na sua camisola de competição. Tem aí alguns patrocinadores novos. Quer-nos falar um bocadinho de onde é que foi possível ir buscar? Eu vi aí, por exemplo, aquele que é, no fundo, um dos patrocinadores na Fórmula 1 por parte de Robert Kubica, por exemplo, da equipa polaca. Tem a Oli. Quer-nos deixar aqui uma nota como é que foi a negociação, se foi fácil para conseguir estes apoios que, na sua maioria, estão fora de Portugal, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. À exceção da Oli, que é uma multinacional portuguesa, de origem portuguesa, que está implantada no mundo inteiro, com forte implementação na Europa e em África, lá está. Não foi fácil, mas foi passo a passo e está connosco desde o Dakar. E fiquei muito satisfeito no dia de descanso. O presidente do Conselho de Administração nos ter visitado em Dakhla, que é sempre um orgulho receber um patrocinador e ver o que nós estamos a fazer, também é importante. E a partir daí tem-se desenvolvido uma relação não só de comercial neste aspecto, mas também de amizade. E espero que seja uma ligação duradoura, porque desde que nós vamos apresentando os resultados e divulgando e fazendo o que é necessário, acho que vamos ter patrocínio para mais algum tempo, enquanto as coisas corram bem, como é lógico. E fomos à procura de empresas que tivessem no âmbito internacional para encaixar naquilo que nós também pretendíamos. O caso da Orlen é tudo parecido. Procuravam também um piloto para poderem divulgar a marca deles em Portugal e em Espanha, que ia de encontro ao que nós pretendíamos também, e também foi o primeiro contrato que fizemos. Não é um contrato do outro mundo, mas é um contrato que foi bom para nós, foi bom para eles, gostaram do retorno e temos assinado contratos sucessivamente. Por exemplo, nós renovámos o nosso contrato o ano passado, em novembro, e entretanto já o voltámos a renovar porque de facto estão a gostar do trabalho. Eu fiquei bastante lisonjeado porque ainda por cima apanha um período que eu não podia correr. Eles estiveram em Portugal numa ação em novembro, na altura do Porto Alegre, que eu acompanhei. Acho que foi a primeira viagem que fiz, saí de casa e que estive com eles, e que gostaram, e o trabalho que nós desenvolvemos ao longo deste tempo, apesar de estarmos parados, que gostaram, e agora renovámos o contrato. Não foi renovar, foi reforçar o contrato que tínhamos, e estamos bem, e são dois patrocinadores que de facto nos acompanham e espero que nos acompanhem por muito tempo, porque temos mais projetos, temos mais objetivos que queremos desenvolver, mas não é só estes dois que são importantes, é um conjunto deles. O caso da Autositânia também é importante, que é uma multinacional de peças não originais, que também está em Espanha e que também tem interesse em divulgar a marca em Espanha. Penso que é o número 1 na Península Ibérica em material de peças suplentes não originais. Portanto, é um conjunto de apoios que dá para fazer o nosso projeto e para desenvolvermos aquilo que pretendemos. Muito bem. Fernando, propunha-lhe já na parte final desta nossa conversa que me desse algumas indicações. Eu tenho sempre este péssimo hábito, entre aspas, de pedir aos meus convidados, quando se apresentam em escritórios como o seu, que nos falassem um bocadinho dos quadros que escolhem. Se calhar qualquer dia tenho que deixar de o fazer, quando perceber que estou a ser indelicado, mas... Eu passo à vontade. Mas quando for assim é preferível que escondam os quadros, porque eu fico sempre muito curioso e queria perceber um bocadinho do que é que acompanha os pilotos no seu dia-a-dia, ou neste caso na noite. E vejo aí, pelo menos aqui são visíveis, embora sem detalhe, 3 quadros, 3 fotografias aí atrás, com certeza que são 3 momentos da sua carreira que merecem aqui algum detalhe. Quer-nos deixar aqui alguma nota sobre esses 3 que estão aí ao seu lado esquerdo? Sim, só se vê esses, porque a parede está cheia deles.
Sim, tenho o meu quadro que está atrás de mim, que é um quadro que me acompanha em todos os escritórios que eu tive. Foi o primeiro quadro que eu comprei, que me custou muito dinheiro, mas achei que o primeiro escritório que eu tive há muitos anos, com 20 e poucos anos, e achei que devia fazer um investimento numa peça diferente. E filo, até hoje não está na mesma parede, mas tem-me acompanhado em todos os escritórios que eu tive. Não foram assim tantos, mas é uma peça que eu gosto. Depois tenho uma parede cheia de quadros que tem marcado todos os carros que me marcaram. Falta aqui a Isuzu, que não está aqui, está nas nossas costas. E por isso não se vê, mas aqueles que se veem é precisamente um Terreno 1, que é um carro que foi do Peter Ansel, que venceu um Dakar, com o Peter Ansel, depois foi do Rui Sousa, e depois foi meu, e a fotografia que está ali, salvo erro, de É o de 99. cima? É o de cima? É o primeiro de cima? Não, é o primeiro de baixo. Este aqui em baixo, ok. Depois o Verde, do meio. parece ser verde, parece ser verde. Não, sim, tem um bocadinho de verde, tem. Ok. Depois o do meio é um Nissan Patrol GR que eu corri em 2 ou 3 corridas e que não me adaptei àquele carro, que era um carro. O carro era bom, de facto, se calhar eu é que não sabia conduzir, era um carro horrível. O carro não curvava, o carro não travava, andava para a frente muito e passava por cima de tudo, mas o carro não, pronto, Não correspondia. não tinha a ver comigo. E o que está mais acima é, de facto, não sei se se vê ou não, Por é um acaso, não. Vitara. É um Vitara que foi aquele que deu origem a um passatempo que fizemos, que foi o meu primeiro carro, um carro de fabrico artesanal, um carro que foi feito na garagem e que eu pensava que tinha o melhor carro do mundo. E aquilo, de facto, desmontava-se às peças, mas foi um tempo engraçado, foi um tempo giro. Muito bem. Fernando, vamos então terminar. Falávamos do passado no início, apontámos para o presente neste seu projeto 2021. Sobre o futuro, só tenho uma pergunta para não tomar muito mais do seu tempo. Pergunto-lhe, porque o Fernando aposta, se calhar uma aposta pessoal sua, nos T2. Pergunto-lhe, T1 está no seu horizonte mais próximo ou, pelo contrário, quando tomou esta decisão de T2, foi para ficar e não necessitar de passar para os T1 para se sentir realizado nestas corridas do todo o terreno? É uma decisão muito difícil. É uma decisão muito difícil porque nós no T2 temos possibilidade de ganhar alguma coisa. Okay. Com um orçamento reduzido. E um orçamento reduzido, estamos a falar que, sem contar com a África Eco Race ou Dakar, estamos a falar orçamentos na ordem dos 90 a 100 mil euros por ano. Portanto, não é um orçamento baixo para se correr. Acho eu que é um orçamento muito bom, muito, muito alto. Num T1, tudo muda porque um carro custa meio milhão de euros. Depois, fazer um campeonato são mais 1 milhão de euros, mais meio milhão de euros. Portanto, temos 1 milhão de euros facilmente gastos. Mas, e o nosso campeonato, o campeonato português, tem neste momento se calhar 10 carros assim. 10 carros assim, estamos a falar um conjunto de 10 milhões de euros. Depois, eu não acredito que as marcas, que as empresas que apoiam consigam tirar rentabilidade do investimento que é feito. Acho eu que não consigo ter um orçamento juntamente com os patrocinadores para fazer um ano de T1 e fazer um ano e depois voltar atrás não é uma coisa que me agrade. Mas confesso que gostava muito de fazer um ano de T1, mas o fazer um ano de T1, o conjunto de patrocinadores que eu tenho querem estar na frente, querem ganhar, querem Visibilidade para todos os efeitos que não se visibilidade. consegue estando para trás na classificação. O caso da Orlen estão a desenvolver agora uma campanha publicitária em Portugal e em Espanha, em que a imagem é o nosso carro e eu.
mas vão pôr campeão ibérico, aquelas coisas que a gente sabe que as marcas fazem para vender os seus produtos, e é por isso que nos apoiam, e claro que nós estamos 100% de acordo, e também a visibilidade para nós, como é lógico. Nós passamos para o T1, acho que corremos um sério risco de perder patrocinadores, porque o valor é totalmente diferente, e depois não dar a eles o retorno que eles querem. Uma coisa é nós dizermos, ganhamos a corrida XPTO, fomos Somos campeões. campeões. Okay. Por exemplo, outra coisa é, sim, ok, acabámos nos 10 primeiros, isto, aquilo, aquilo outro. Porque nós, mesmo assim, com T2, já houve corridas que acabámos nos 8 primeiros lugares, que é muito bom para um T2. E ainda ontem, numa conversa com o Rui dizia, olha, tu não podes andar com o carro assim, porque o carro não aguenta 400 km assim. O carro tem que andar mais calmo. Portanto, estamos a falar de um carro que é um T2, é um carro de série, ligeiramente melhorado, ligeiramente reforçado, com os amortecedores melhores, mas não passa de um T2. Portanto, é claro que se tivesse um orçamento ilimitado, conduzir um T1 era diferente. Agora, não me parece racional mudar só por mudar. Gostava, se me perguntarem, gostavas? Claro que sim. Agora, entre o gostar e o ser racional, acho que é melhor seguirmos um caminho racional e continuar a fazer umas corridas, sofrer muito, porque os T2 a gente sofre muito, mas, enfim, talvez um dia faça uma corrida. Está bem explicado, sim senhor, e está perfeitamente compreendidas as razões. Fernando, só me resta agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, desejar muita sorte neste seu projeto internacional. Vamos continuar, naturalmente, aqui no 16 Válvulas, muito atentos ao evoluir desse seu projeto, que há de ser coroado com uma presença, então, no Dakar, mas aqui mesmo em Dakar, vamos dizer, no Lac Rose, e da minha parte vai ter, naturalmente, aqui o apoio total para esse seu projeto, e dou-lhe os parabéns por aquilo que conseguiu fazer e por esta recuperação também física que conseguiu, e, portanto, dou-lhe as boas-vindas, de facto, aqui ao todo o terreno nacional e internacional. Mando-lhe um abraço, Fernando, extensível a toda a equipa, extensível a toda a estrutura da ProLama, e desejo-lhe, então, muita sorte para este ano. Um grande abraço, Fernando, e obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, e para uma próxima oportunidade talvez tenhamos mais novidades. Com certeza, vamos aguardar por elas. Obrigado e uma boa semana. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gonçalo.